Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora Jéssica, de Matemática, e na nossa aula iremos trabalhar com um tema muito importante, que são as operações de multiplicação e divisão com os números inteiros. Para os professores que nos acompanham, essa aula ela é voltada para os sextos e sétimos anos da EJA. Trabalha com o eixo temático empreendedorismo e educação financeira. E o conteúdo são multiplicação e divisão com números inteiros. O objetivo da aprendizagem é fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da realidade, estabelecendo inter-relações entre eles, utilizando o conhecimento matemático, aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório e probabilístico. E o objetivo da nossa aula é resolver problemas envolvendo multiplicação e divisão com números inteiros. E pessoal, não se esqueçam de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela para acessar a nossa lista de presença, ok? Agora vamos lá? Como falei, hoje nós vamos trabalhar com os números inteiros, utilizando das operações de multiplicação e divisão, envolvendo os números inteiros. Todos pontos? Vamos começar? Então veja a seguinte situação. Paula fez vários brigadeiros e vendeu a cada um deles pelo valor de R$2. Ela vendeu todos os brigadeiros, mas 6 amigos não pagaram imediatamente e disseram que pagariam depois. Vamos descobrir juntos o quanto os amigos de Paula devem a ela? Para saber o valor da dívida, nós devemos somar as 6 dívidas de R$2. E assim nós faríamos menos 2, mais menos 2, mais menos 2, mais menos 2, que será igual a menos R$12. E devemos ter atenção, porque como se trata de somar a mesma quantidade várias vezes, nós podemos fazer de outra forma. Ou seja, podemos aplicar a multiplicação. E podemos fazer 6 vezes o menos 2. E também chegaremos ao menos 12. E assim, podemos dizer que os amigos de Paula lhe devem R$12. E por isso, devemos observar que o resultado foi um número negativo, já que estamos tratando de uma dívida. O número menos 12, ele faz parte do conjunto dos números inteiros, que são aqueles números reais, positivos e negativos, e são representados pela letra Z. Com esses números, nós podemos realizar diversas operações. E como eu já falei, hoje nós vamos aprender a realizar as operações de multiplicação e divisão com eles. Vamos lá? Mas antes de nós podermos aplicar a divisão e a multiplicação para os números inteiros, nós precisamos conhecer 2 regras que serão muito úteis e importantes. Vamos para a primeira regra? A primeira regra, ela diz que ao multiplicarmos ou dividirmos 2 números que tenham sinais iguais, nós teremos um resultado positivo. Veja, mais 2 vezes mais 4, ambos os fatores possuem sinais positivos, portanto, sinais iguais, nós encontraremos 2 vezes 4, 8 ou mais 8. Agora vamos ver outro. Menos 2 vezes menos 4, ambos possuem um sinal negativo, portanto, sinais iguais. Logo, menos 2 vezes menos 4, nós teremos um resultado também de mais 8. Agora vamos ver mais um. 20 dividido por 2. Tanto o 20 como o 2 são números positivos, portanto, eles têm sinais iguais. Logo, 20 dividido por 2 é igual a 10 ou mais 10. E agora vamos ver outro. Menos 20 dividido por menos 2. Tanto o 20
Como o 2 possui sinais negativos, portanto, sinais iguais. Logo, 20 dividido por 2 vai ser igual a 10, mais 10 ou 10. Observem que multiplicamos e dividimos primeiro para depois considerarmos o sinal do resultado, conforme a regra. Sinais iguais tanto na divisão como na multiplicação, resultados positivos. E temos o quadro de sinais iguais para a multiplicação e divisão. Ou seja, quando estamos fazendo uma multiplicação entre um sinal positivo e outro sinal positivo, o nosso resultado vai ser sempre positivo. Uma multiplicação entre dois sinais negativos também vai ter um sinal positivo. Uma divisão entre dois números que possuem sinais positivos também serão um resultado positivo. E, por fim, dois números que têm sinais negativos dividindo um ao outro também terão como resultado um resultado positivo. Agora, vamos conhecer a segunda regra, que diz que ao multiplicarmos ou dividirmos dois números que tenham sinais diferentes, nós teremos um número negativo como resultado. Veja, mais 2 vezes o menos 4, o resultado é menos 8. Menos 2 vezes o mais 4, como o menos 2 e mais 4 têm sinais diferentes, nós teremos um resultado negativo, logo, menos 8. E menos 20 dividido por 2, como os dois têm sinais diferentes, logo, o resultado vai ser negativo. Então, menos 20 dividido por 2, o resultado será menos 10. Agora, nós devemos observar que operamos normalmente a divisão e a multiplicação, para depois considerarmos o sinal do resultado conforme a regra. Sinais diferentes na divisão ou na multiplicação, resultados serão sempre negativos. Observe o quadro de sinais. Se eu multiplicar um número que tenha o sinal de mais e um outro número que tenha o sinal de menos, que é negativo, nós teremos um resultado negativo. Um número que tem o sinal negativo multiplicado por um número de sinal positivo também vai ter um resultado negativo. Um número de sinal positivo dividido por um número de sinal negativo, resultado da divisão, negativo. E um número negativo dividido por um número positivo também vai ter um resultado negativo na divisão. Mas atenção, nós devemos lembrar de algumas coisas. O número 1, ele é um elemento neutro na multiplicação e da divisão. Ou seja, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, mais 3 vezes 1 é igual a 1. Menos 14 vezes 1 é igual a menos 14. Mais 3 dividido por 1 é igual a 3. E menos 7 dividido por 1 é igual a menos 7. Devemos ter atenção que todo número multiplicado por 0 é igual a 0. E que não existe divisão por 0. Agora vejam a seguinte situação. João, ele tem conta em 3 bancos. E para fechar seu planejamento mensal, foi a cada um deles e retirou o seu extrato. Observe na tela. Banco 1, banco 2 e banco 3. E os saldos de cada conta. Agora, observando os saldos do João, nós conseguimos observar que ele se encontra com um saldo negativo em todos. E isso quer dizer que ele se encontra em dívida com cada um dos bancos. Sabendo disso, qual é o valor total da dívida de João com os bancos? Vou dar um tempo para vocês pensarem.
Vocês conseguiram responder? Vamos conferir? Como o valor que João deve em cada banco é o mesmo, e são 3 bancos, vamos multiplicar o valor da dívida pelo número de bancos. Assim, faremos o cálculo de 3 vezes menos 255. E descobrimos que o valor total da dívida de João é de menos R$ 765. Agora veja a situação. Como o João só possui dinheiro para quitar o seu saldo devedor com 2 bancos, ele resolveu parcelar uma das dívidas em um dos bancos em 3 meses. Qual será o valor que João deverá pagar por mês para poder quitar essa dívida? Vou dar um tempo para vocês me responderem. E aí, descobriu o valor que ele vai pagar? Vamos conferir? Para descobrir o valor que João vai pagar por mês para quitar a sua terceira dívida, iremos dividir o valor que ele deve pelo número de parcelas. Assim, faremos menos 255 dividido por 3. E descobrimos que o valor de cada parcela que João vai pagar é de R$ 85 por mês para poder saldar sua conta com o banco. E vamos representá-la como negativa, já que ela é uma dívida. Vamos ver mais uma situação? 3 amigos têm uma conta na mercearia do seu João. E ao final do mês, foram juntos na mercearia de seu João para poderem acertar o valor que eles deviam. Se o total a ser pago é de 225, quanto cada um deve pagar, considerando que a dívida é representada por um número negativo? Vou dar um tempo para vocês pensarem. E aí, o que vocês responderam? Vamos conferir? Para descobrir o quanto cada amigo vai pagar, vamos precisar dividir o valor da dívida, que é de 225, pela quantidade de amigos, que são 3. Lembrando de que como o valor 225 é uma dívida, então vamos representar essa dívida com um sinal negativo. Vamos agora realizar normalmente a divisão e, posteriormente, nós consideramos o sinal do resultado, conforme a regra. Sinais diferentes na divisão ou na multiplicação, os resultados serão negativos. Assim, descobrimos que cada amigo deve pagar o valor de R$ 75 na mercearia do seu João, já que eles são pessoas que prezam por agir corretamente, ok? Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula. Mas antes, vamos retomar o que aprendemos hoje? Na aula de hoje, aprendemos que sinais iguais na multiplicação ou divisão de 2 fatores sempre resultam em um número com sinal positivo. Sinais diferentes na multiplicação ou divisão de 2 fatores sempre resultam em um número com sinal negativo. Aprendemos que o número 1 é um elemento neutro na multiplicação e na divisão, e que não existe divisão por zero. A nossa aula termina aqui. E hoje aprendemos muitas coisas novas. Eu adorei aprender como multiplicar e dividir com os números inteiros e relembrar a importância deles. Mas antes disso, um desafio, para que você formule 2 contas com números inteiros negativos. Resolva e compartilhe nas redes sociais usando a hashtag Dever em Casa na TV. É isso, pessoal. Espero vocês na próxima. Se cuidem e não se esqueçam, mesmo distantes, nós estamos juntos. Até mais!